destino é ser estar, é mais um destaque aqui nos palcos paulistanos, mais um musical dessa nova safra. E a gente tá aqui com o Gabriel, com a Mira, pra conhecer um pouquinho dessa história, falar um pouco desse musical que tem a trilha sonora de Lulu Santos. Mais de 40 músicas do Lulu compõem essa história. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom, você? Tudo ótimo. O que a gente pode falar dessa história, desse musical? Acho que junta um pouco de amor, junta um pouco de sonho, né? Acho que mescla muito a história que vocês vivem de lutar por personagens, né? Quando estão fazendo muitos testes, principalmente em musical, que a gente sabe que é suado, né? Eu acho que a grande questão assim, que a gente traz nesse musical é isso, é mostrar os bastidores de um musical, né? Como é o processo de construção de um musical, isso fazendo um musical. Então é bem esse lugar assim de revelar o que está por trás do pano, sabe? E eu acho que a forma como as músicas do Lulu entram fazem com que seja também muito sobre cada um dos personagens que estão ali nas trajetórias deles em relação ao amor, assim, em relação aos sonhos deles. Então tem essas duas coisas juntas, assim, né? Tem coisas que são assustadormente muito parecidas com a realidade, assim, então é muito legal, divertido, assim, de fazer. É estranho ao mesmo tempo, às vezes. A música, ela costura o espetáculo, mas como o Gabriel falou, tem muito da trajetória de vocês, atores de musical, que buscam um personagem. Muitas vezes aquele personagem que vocês almejam não é o que acontece, acaba acontecendo outro personagem. É meio que por aí, Mira? Totalmente, assim, a gente pode até correr atrás do que a gente quer e tal, e às vezes não acontece. Então a gente tem que lidar com isso desde quanto mais cedo a gente aprende a lidar com essas nossas frustrações, melhor, né? Porque elas acontecem o tempo inteiro, mais do que, inclusive, os sims que a gente fala, né? Mas, isso acontece. E no musical tem uma coisa específica também, né? Que é um processo seletivo muito árduo, assim, que eu acho que aumenta um pouco a carga emocional da resposta final, assim, sabe? Se você vai um dia fazer um teste para alguma coisa, que você vai lá, faz o teste e vai embora, é uma coisa, por mais que você queira muito, mas quando você fica semanas preparando material e aprende uma coreografia às vezes super complexa e músicas difíceis e cenas também que, né, complicadas, assim, e aí você tem que apresentar isso tudo diante de uma banca, às vezes 2, 3, 4, 5, 6 vezes, são muitas fases, muitas pessoas muito bem preparadas. Eu acho que isso tudo coloca num outro patamar, assim, sabe? A gente que trabalha também com outras linguagens, com TV, com cinema, eu pelo menos sinto muito isso, assim, sabe? De que o fato de ser um processo seletivo muito exigente faz com que a resposta final seja muito importante pra gente, assim, sabe? Que no final é um alívio junto com uma felicidade, tipo, quando acaba o teste, já fiz 2 testes muito longos, assim, tipo, tá toda semana durante um mês, mais de um mês. E quando acaba, e rolou pelo menos um deles, você tipo, ufa, acabou o processo de teste e você passou, que bom. Comigo também, mesma coisa. E esse processo de teste, você falou que às vezes dura meses, né? Acaba tendo muita concorrência ou não? Você fica amiga das pessoas? Porque a gente percebe que no musical tem esse clima de amizade, mas ao mesmo tempo tem um pouco de rivalidade. Existe isso? Cara, comigo não, juro que não, eu não sinto. Talvez exista a rivalidade, mas não de uma coisa negativa, assim. Tem igual quando você tá numa corrida, você quer chegar primeiro que o outro, talvez, mas não num lugar não é negativo, não. E vai afunilando, assim, né? Então, tipo, começa com, sei lá, 10 pessoas no papel e vai acabando 2, 3. Então, é isso, mas não sei se é muito competitivo. Eu acho que talvez, acho que é naturalmente competitivo, né? Por isso que a gente falou, assim, porque são pessoas todos muito qualificadas hoje em dia, o mercado é muito qualificado e literalmente são poucos papéis, né? Que são os mais maiores, assim. Então acho que tem essa competitividade, mas ela talvez seja amenizada justamente por isso que você falou, porque no musical a gente todo mundo é meio um amigo, assim, conhecido, sabe? Porque não é todo mundo no mundo que gosta de teatro musical, então quem gosta se identifica muito, sabe? Então às vezes a gente está fazendo um teste, começa a conversar com uma pessoa e a gente descobre mil interesses em comum, e 1000 personagens que ama, e 1000 musicais que ama, e compositores, então cria-se uma afinidade que eu acho que ameniza um pouco essa rivalidade, sabe? Por um lado. E eu acho que quem faz musical acaba criando uma família dentro do próprio musical. Sim. Até porque vocês convivem muito tempo junto. É o tempo de ensaio, de teste, depois de ensaio, e aí depois começa, né, as apresentações. E às vezes durante as apresentações vocês também ensaiam, né, bastante. Sim. Convivência intensa. E teatro em geral, na verdade acho que todos os trabalhos são assim, mas teatro especificamente, e musical também, é claro, por conta do processo de ensaio, eu acho, principalmente. Assim, hoje em dia até tem, em outras linguagens também você tem um período de preparação, às vezes, né, um workshop, alguma coisa assim, que acaba
agrupando, mas no teatro a gente fica tipo 2 meses, sabe? Tipo, todos os dias, 6 dias por semana, 8 horas por dia, convivendo com as mesmas pessoas e passando por experiências fortes e identificando coisas e criando coisas juntos, então realmente vira um laço muito forte, assim, né? E tem aquele personagem que vocês almejam e aí de repente não passa para aquele personagem, acaba passando para outro, no mesmo musical? Sim, comigo aconteceu isso no Les Misérables, eu fiz todas, assim, foi um desses que dura meses, né? A gente começou a fazer em março, sei lá, em março de 2016, né? Nossa, o início é muito longo. E aí, eu fiz também, foi até a final. Exatamente, e aí eu fui até a final de Marius e foi assim, a final foi, sei lá, em outubro, setembro, então foi assim, foram quase 6 meses, né, de processo. E aí no final acabou que eu fiz cover de Marius e fiz um outro personagem, e acabei fazendo cover de Anjo Haas também, mas foi meio esse processo, assim, de você estar almejando uma coisa e conseguir uma outra coisa e aquela coisa em paralelo, assim, sabe? É delicado também, é um processo. A sorte é que no Les Mis, particularmente, não posso falar por outros processos, mas no Les Mis a gente virou uma família, assim, com F maiúsculo, assim, sabe? Por conta da forma como o processo todo foi conduzido pelos diretores, eu acho, pela natureza do espetáculo também, eu acho que isso foi muito amenizado, assim, sabe? Eu lembro que eu conversei com a Mira logo na estreia do Wicked, e ela falou que ela ia pra escola ouvindo... verdade. Na perua. Ouvindo... E que era o sonho dela viver esse personagem. Você não total. sabia da história da perua? Não sabia, é verdade. Eu ouvi super. E aí eu lembro que, na verdade eu lembro do Les Mis, agora uma coisa pra falar, que tipo, a gente fez um teste, aí meses depois foi a segunda fase, e eu lembro que o gringo olhou pra mim e falou assim, lembra da última vez que a gente falou, eu falei isso, eu falei assim, eu não tenho a menor ideia do que eu almocei. E ele queria saber o que eu fiz no último teste, eu fiquei olhando pra ele e disse, claro, tipo, já não tinha a menor ideia, mas as coisas acontecem muito, assim, tipo, esses processos nossos. Mas o que a gente tava falando do Wicked? Isso, sim, eu vi a pergunta. E é uma coisa que você almejou e conquistou. Acho que eu mentalizei durante muitos anos, assim. Mas não podia imaginar também, que eu ouvia não ouvia pensando, vou fazer um dia. Eu falava, tipo, mas seria surreal fazer, mas não, sei lá, era muito longe dos planos. E a gente tava conversando outro dia, né, assim, às vezes a gente olha pra trás, eu tava falando isso outro dia, que eu às vezes olho pra trás e falo, cara, não acredito, ainda não caiu totalmente a ficha, mesmo tendo sido um ano de temporada, de que eu fiz o Les Mis, sabe? É uma coisa tão grandiosa, que eu admirava tanto, que era tão fora da realidade, que acho que ainda não caiu totalmente a ficha de ter participado de um Wicked, imagina se é a mesma coisa, assim. E qual que é a importância de ter na carreira esses musicais consagrados, musicais que, enfim, as pessoas almejam tanto realizar? Porque a gente sabe que tem musicais, sei lá, você tem 2.000 candidatos para um papel, e aí você chega lá e conquista. Dá um puto orgulho, não vou mentir, assim, não é uma coisa que eu falo assim, é de boa, assim, não tô nem aí, foi muito suado. Também foi, tipo, durante um mês de teste, assim, muito pesado. Foi muito pesado. Quando acabou, eu chorava de felicidade, de alívio, assim, de não ter mais que passar por todo o processo puxado de teste. Mas, dá um orgulho, dá muita... E também dá uma força, assim, caramba, eu aguentei um ano daquilo, hoje em dia eu me sinto preparada pra encarar muito mais coisas do que antes, assim, até vocalmente, assim, sabe? Eu falava, vou perder a voz com qualquer coisinha, agora eu já entendi que não é bem assim, entendeu? Eu ainda sou meio assim, mas pelo menos eu sei que no fundo eu tenho mais força do que eu imagino, assim. Então, acho que são musicais meio maratona, né? Pois é, porque é isso que a gente tá falando, o processo seletivo desses musicais, normalmente, por isso que você falou, de serem muitas pessoas, normalmente são mais longos, mais cansativos, mais exaustivos. E depois, a temporada também é muito cansativa, porque a gente faz 7, 8 apresentações por semana, assim. São espetáculos longos, né, que exigem fisicamente, exigem vocalmente, então acho que tanto depois de passar na audição, isso te dá uma confiança, assim, no seu próprio trabalho, que a gente está sempre buscando, que a gente está sempre fazendo teste, sempre recebendo sim, recebendo não. Quanto também depois de passar por um processo de temporada como esses, assim, você fala, cara, agora depois disso, o que vier, sabe? Porque não tem glamour, né? Tipo, é trabalho. É muito suave, muito suave. A gente estava até comentando, eu estava comentando fora do ar com os amigos, falando, quem faz musical tem que abrir mão de muita coisa. Não que no teatro convencional não tenha, mas é que o musical vocês têm que dançar, cantar, interpretar. E é uma sintonia um com o outro que não adianta, um depende do outro, né? Totalmente. Tem que cuidar primeiro pra não deixar todo mundo doente. Tipo, eu tô hoje. Brincadeira, mas é porque ficou um pouco doente.
a gente tem que se cuidar e tem que cuidar da nossa voz. Acho que isso é meio... Por isso que é diferente do teatro, que não que a gente não tem que cuidar, mas aqui é uma coisa que você precisa ter a sua voz inteira, muito... toda a sua extensão vocal, geralmente muito... E dependendo do espetáculo também, né? Você tem uma exigência corporal muito grande, assim. Então, e o que a gente pode falar desses personagens que vocês fazem aqui no musical? A gente pode falar, eu acho que é um processo muito diferente, assim, pelo menos foi um processo para nós muito diferente, eu acho que é uma proposta de espetáculo muito diferente, porque ela tenta borrar um pouco essas fronteiras, assim, entre personagem e ator, espetáculo e realidade, entre teatro e não teatro, sabe? Toda essa questão de metalinguagem, assim, de ser uma peça falando sobre como é fazer uma peça, eu acho que isso aproxima, obviamente pelo fato dos personagens pegarem emprestados os nossos nomes, eu acho que isso tudo aproximou de uma forma muito grande, assim, a trajetória dos personagens e o discurso da peça das nossas questões pessoais, assim, sabe? Talvez não tanto em termos de trajetória especificamente, mas em termos de afeto, sabe? É muito, não vou dizer mais fácil, assim, mas é muito mais rápido se identificar com certas situações que acontecem quando o seu nome está envolvido, quando você já tem alguma familiaridade de alguma daquela situação, seja que alguém viveu aquilo numa audição, alguém viveu aquilo num processo, já tem uma aproximação que o próprio discurso da peça e que a própria proposta de serem os nossos nomes, de ser metalinguagem, já faz, sabe? Já é quase metade do trabalho ali já está feito. A gente tem que fazer, na verdade, o trabalho quase oposto, de afastar e falar, não, isso não é meu, isso não sou eu, isso aqui é o personagem, isso aqui é a situação, isso aqui é, sabe? Pra mim é um pouco assim. A gente teve um processo muito legal de poder todo mundo sentar junto e discutir o que a gente queria falar, que discurso a gente queria ter na peça. Então, é como se o elenco inteiro, assim, todo mundo opinou a respeito do que a gente queria falar como um grupo, sabe? Óbvio, também, assim, os personagens especificamente, cada um falou mais de si. Tipo, eu acho que eu, como Mira, quero mostrar a imagem da diva que não é bem isso, que passa por fracasso e tal. Então a gente construiu meio que junto um discurso que a gente quis passar, assim. E aí a gente se conectou usando nossos nomes, usando nossas histórias, enfim. Foi bem legal nesse sentido, esse processo. E a música? Impecável, né? Nossa, e assim, é uma coisa... Casa muito, a gente, eu não sei, assim, a gente tem praticamente a mesma idade. Eu não vivi Lulu, assim, sabe, no auge, digamos assim. Então eu conhecia muitas das mais famosas, né, que a gente tem no espetáculo, mas várias outras eu não conhecia. O lado B, né? Não, e às vezes nem lado B, assim, às vezes para as pessoas que viveram essa época, essa é a mais incrível, só que eu não conhecia, talvez porque na época em que eu ouvia não tinha feito tantos, não estivesse mais no auge e tal, mas que hoje em dia são às vezes as que mais me afetam, assim, sabe? Então realmente foi uma descoberta muito grande, assim, de um compositor muito potente, muito poético, assim, muito profundo, sabe? Ele chegou a assistir? Assistiu. Aplaudia de pé, no meio do show. Amor, aplaudiu de pé várias vezes, levantava, aplaudia, no final ficou de pé aplaudindo, ele amou, cara, foi muito especial, assim. Acho que é bom, né, a gente ser homenageado e poder homenagear alguém em vida, né? Acho que ele deve se sentir muito bem e vocês também. Eu sou inomedinha, imagina se não gostasse, ia ser horrível. Mas e ele falou que tava com medo de assistir. assistir. Acho que deve ter um medo da parte dele também, né? Porque você se vê um cara e vocês também com um frio na barriga, claro, né? No dia que ele... Super. Saber que ele tava assistindo, que ele tava na plateia. Se a gente, pelo menos, eu não gosto muito de me assistir, imagino ele, que é muito mais intenso aqui, que é uma coisa que são músicas que ele criou. Mas eu já me assisto meio assim, imagino ele que foi lá pra ouvir músicas. Isso pode ser estranho. E vendo num contexto diferente, né? Porque uma coisa é um intérprete num show fazendo uma música. Tem sempre ali uma coisa de que a música é minha, foi eu que fiz. Quando você coloca um personagem, aquilo vira um discurso, o discurso da música ganha outra potência, eu acho. Então acho que acabou... E ele falou isso depois, ele falou, nossa, revelou muitas coisas da minha obra pra mim mesmo, assim, sabe? De coisas que às vezes intuitivamente, inconscientemente estavam lá, mas que pelo fato de estar nessa cena, de estar nessa trajetória, de estar na boca desse personagem, fez um sentido completamente novo, assim, pra ele que é o compositor, imagina pra gente. Muito legal. Sou suspeita porque eu gosto muito de Lulu e adorei o espetáculo de vocês. Achei que vocês estão numa sintonia muito grande, né? Não tem não, o destaque é o Gabriel, o destaque é... Não, tá todo mundo numa sintonia muito legal. E eu acho que um acaba se doando pro outro e acho que o resultado tá aí, né? Vocês fizeram quanto tempo no Rio? 6 semanas. 6 semanas no Rio, 5 semanas em São Paulo. Bacana. A gente vai reforçar o convite, o espetáculo segue curtíssimo, tem mais poucas apresentações, né? Até 12 de abril, é isso? 14 de abril. Meu Destino é Ser Star, Teatro do Shopping Frei Caneca, aqui com sessões às sextas, às 8, aos sábados às 4 da tarde e às 8, e aos domingos às 7. Vem todo mundo aqui assistir. Perfeito, até dia 14 de abril. Espero vocês. Obrigada, viu, gente? Parabéns, sucesso. Obrigada a você.
Você que ama teatro e está curtindo os nossos vídeos, então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente!